Então está escrito assim, Malaquias capítulo de número 3, a partir do versículo, somente versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, ou Israel, não sois consumidos. Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, o Senhor fala claramente que Ele não muda. Mas nós vamos, nessa noite, falar e responder essa pergunta. Por que que o Senhor não muda? Por que o nosso Deus não muda? Antes de mais nada, nós temos aqui muitas explicações bíblicas, nós temos muitos textos bíblicos, nós temos várias vertentes. Eu escolhi, talvez, as principais para a gente poder debater um pouquinho e falar da imutabilidade do nosso Deus. Por que que Ele não muda? Repare que aqui nós estamos em um texto da Velha Aliança, do Antigo Testamento, e Deus está deixando bem claro aqui, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, porque Jacó, né, significa Israel, não sois consumidos. Primeiramente, essa verdade que fica clara para mim e para vocês. Nós temos aqui uma resposta clara sobre o que a nação de Israel, o que o povo de Deus, o que o povo de israelense e judeu sofre, e mesmo assim Deus fala assim, eu não mudo, por isso vocês, os meus filhos, os filhos de Israel, vocês não são consumidos. Vocês passam por lutas e provas, mas vocês sempre prevalecem. A palavra também é a mesma para mim e para você. Deus não muda. E Ele tem algumas características. Na sua imutabilidade, Ele tem várias características, várias respostas. E nós vamos entender que essas respostas, embasadas na Bíblia, na própria palavra dele, nos dão subsídios para entender que, embora pecadores, falhos, fracos, nós somos do Senhor. Você adora Ele, você bendiz o nome dEle, você se entregou ao Senhor Jesus Cristo e você está buscando a cada dia se aprimorar na presença de Deus, buscar mais e mais, adorar mais e mais. Então, entenda, você tem, eu e você, nós temos benefícios infinitos, inauditos, maravilhosos, que vêm da parte de Deus, porque Ele não muda. Por isso que nós não fomos consumidos, por isso que nós não fomos derrotados, por isso que o Senhor tem sido o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora vamos às perguntas e vamos às respostas. Na verdade, é uma pergunta apenas, né? Por que que o Senhor não muda? Eu vou te dar algumas respostas com textos bíblicos. Repito, eu não vou esgotar o assunto antes que você diga. Essas não são as únicas respostas, mas eu reputo como as principais. Mas eu quero que você entenda que as características de Deus no tocante a não mudar são maravilhosas e eu preciso falar para você. Por que que Deus não muda? Porque Deus é misericordioso. O texto de Hebreus capítulo 8, versículo de número 12, fala assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus está falando. Por que que Ele não muda para conosco? Porque Ele continua sendo misericordioso para com as nossas vidas. Por que que Deus não muda para com Israel? Por que que Deus não muda para com o seu povo? Porque Ele é misericordioso. Reparem, queridos, nós, os pecadores, nós temos iniquidades. Nós, em algum momento, a gente prevaricou, ou seja, a gente, infelizmente, infringiu regras básicas que nós nos propusemos a cumprir. Isso é prevaricar. Em algum momento na nossa história, mesmo como crente, a gente prevaricou. Nós somos pecadores, nós somos iníquos. Deus fala, porque serei misericordioso. Estamos em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades. De seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Porque o Senhor não muda? Porque Ele é misericordioso. Eu gostaria que você colocasse no teu coração que por mais que o inimigo tente te acusar, por mais que a tua mente te acuse, teu coração te acuse e te condene, entenda, existe um Deus misericordioso que realmente falou e que está cumprindo. Ele fala aqui dos nossos pecados e iniquidades,
Ele não se lembrará mais, desde que nós nos entreguemos ao Senhor Jesus Cristo e com o nosso coração e com a nossa boca o confessemos de todo o nosso coração e o sirvamos de todo o nosso coração. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo em nome de Jesus. Amém, queridos? Por que o Senhor não muda? Porque Ele é Deus de amor. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, que é claro, por isso Ele não muda. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai para o Evangelho segundo São João, capítulo de número 3, versículo 16. Todo mundo conhece esse texto, eu não preciso nem falar, mas se você quiser, você pode conferir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que o Senhor não muda? Porque Ele é amor. E Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho por mim e por você. E não somente entregou o nosso Filho, o seu Filho, né, Jesus Cristo, por mim e por você, mas Ele fez isso porque Ele sabia que não tinha outro jeito, não tinha outra solução para a humanidade. Porque a humanidade, infelizmente, estava fadada à morte eterna. Por isso, Deus institui uma nova aliança através do sangue derramado pelo seu Filho unigênito, sem pecado, na cruz do Calvário. Por isso, Ele é amor. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo para nos libertar e para nos dar vida e vida em abundância. Você crê no que Deus está falando? Você pode glorificar Deus por isso? Então, eu gostaria que você fizesse isso em nome de Jesus. Afinal de contas, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é amor, e Ele se faz presente, e Ele está aqui presente para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Se você pode glorificar Deus por isso, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal em nome de Jesus. Por que o Senhor não muda? E eu vou responder com mais um texto e com mais uma resposta, porque Ele é compassivo. E aí a gente vai para o profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, está escrito assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Porque o Senhor não muda? Porque o nosso Deus é compassivo. E uma das características principais dessa compassividade, ou seja, de tudo aquilo que Deus é para conosco, é que Ele tem compaixão. Compassivo vem de ter compaixão, de olhar para nós e entender que por nós mesmos, por você mesmo, por mim mesmo, a gente não consegue. Você não vai conseguir. Pode ter certeza disso. Nem eu, nem você conseguiremos. Então, esta compaixão, ou seja, esta compassividade, ele entende dentro dele mesmo que se ele não for compassivo, ele vai fulminar todo mundo, ele não vai dar chance para ninguém. Por isso que o nosso Deus não muda. Por que o nosso Deus não muda? Porque Ele é compassivo. Ele teve compaixão de mim e de você. Se compadeceu das nossas vidas a tal ponto de, como está escrito aqui, ser misericordioso, ser tardio em irar-se, ser grande em benignidade. Mas tem algo que a gente precisa entender, porque o texto fala: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então, o que Deus está falando é o seguinte aqui para mim e para você. Ele demonstrará misericórdia, Ele demonstrará ser compassivo, e Ele será compassivo, e Ele será misericordioso, e Ele será tardio em irar-se, e Ele será grande em benignidade, e Ele vai se arrepender do mal que de repente poderia querer fazer, se uma atitude nossa ser totalmente real e válida diante dele. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, o Senhor quer uma mudança de dentro para fora. E Ele pode fazer isso, porque Ele já derramou sobre nós, sobre tua vida, o seu Santo Espírito. De mim mesmo eu não consigo mudar, de você mesmo você não consegue mudar. Por isso, com a presença do Espírito Santo, nós rasgaremos não as nossas vestes, mas os nossos corações. E
nos converteremos. Porque quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a não ser o Espírito Santo que está aqui na terra, para que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer provar dessa compaixão de Deus, primeiramente rasgue o teu coração, se arrependa, se converta. Se você já fez isso, aproveite, usufrua, porque o nosso Deus não muda. Você pode glorificar Deus por isso, gente? Você pode aí deixar o teu like abençoado, pode se inscrever, se você já está assistindo a gente há algum tempo, faz isso em nome de Jesus. Eu estou respondendo aqui, estou dando algumas respostas sobre a imutabilidade de Deus, por que o Senhor não muda, e o nosso texto, o texto áureo, para quem chegou depois aí, está em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ok? Está na tela aí. Por que o nosso Senhor, o nosso Deus não muda? Sabe por quê? Porque Ele é justiça. Eu vou ao Salmo de número 103, no verso de número 106. Salmo 103, no verso 106, está escrito assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Preste atenção. Deus não faz justiça e juízo a qualquer um. Deus faz justiça e juízo àqueles que infelizmente estão sofrendo, que são injustiçados, que são oprimidos, que são perseguidos. Ou seja, nós somos aqueles, você, eu e você, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que por causa disso, diz a Bíblia, que pelo fato de sermos do Senhor Jesus Cristo, nós somos odiados pelo mundo. E se somos odiados pelo mundo, somos perseguidos pelo mundo. E o mundo tenta te fazer de tudo para nos derrotar, para nos derrubar. Só vai tentar, porque o nosso Deus está conosco. E Ele está tão conosco, Ele está tanto contigo e comigo, que Ele faz justiça. A quem? A todos aqueles que são oprimidos, ou seja, aqueles que são perseguidos. Não são poucas as perseguições que sofremos, e isso é natural que aconteça porque somos do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É fundamental que você creia que o Senhor é contigo. Por quê? Porque o Senhor não muda. Porque o nosso Deus é justiça. O Senhor entrará com justiça e te abençoará. E te dará vitória. E será para a tua vida e para a minha vida um Deus de justiça, um Deus de bênção. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Ele está falando contigo, eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Se você crê que Deus está falando contigo, deixa nos comentários aí, porque eu sei que Deus falará contigo mais ainda. Por quê? Porque Deus não muda. Porque o nosso Deus não muda. Porque Ele é bondoso. O nosso Deus é bondoso. Às vezes, queridos, a gente pensa e a gente coloca em nossos corações talvez algumas inverdades e a gente fala assim, fulano é tão bom, né? Fulano é tão legal. Chamaram Jesus de bom. E ele falou assim, não, bom só é um, que é Deus. Porque chegaram para Jesus e questionaram ele. E perguntaram alguma coisa para ele. Foram perguntar para ele. Vou ler o texto aqui, Marcos 10, 18. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, versículo 18, disse-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Porque Deus não muda, porque Ele é bom. E quem falou isso? O próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E detalhe, quando ele chamou, esse servo falou assim, bom mestre, ele não estava falando nenhum tipo de mentira. Mas a humildade de Cristo foi tão grande e foi tão tremenda, e ele disse, não, bom é Deus. Mas por que Jesus falou que bom é Deus? Porque a gente acabou de ler, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou... Enfim, na verdade, essa bondade, esse amor maravilhoso, demonstrou toda a bondade de Deus para conosco. Por isso que Jesus falou assim, por que vocês estão me chamando de bom? Bom foi aquele que me enviou para livrar a barra de vocês, para salvar todos vocês. Esse é que é bom. Aleluia. Alguém pode glorificar Deus por isso? Então, creia que o Senhor é bondoso. Ele não muda. Ele está presente em nosso meio e Ele vai fazer o melhor e o milagre acontecer sobre a tua vida. Você pode glorificar Deus por isso? Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma respostinha. Eu já estou quase terminando. Por que o Senhor não muda? Porque Ele é galardoador. Ele dá prêmios. Ele premia. Ele vai nos premiar. O texto de Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, está escrito assim, um texto bem conhecido, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é
galardoador, ou seja, que ele é premiador, que ele dá prêmio. Enfim, por que Deus não muda? Porque ele nos premia, ele nos dá galardões, ele é galardoador. E galardão é prêmio, é recompensa. Agora, tem um detalhe aqui imprescindível para mim e para você. Para que você possa entender isso, você tem que crer. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ficar pasmados, mas você já deve ter convivido com pessoas assim. Eu mesmo convivi com pessoas que, de muito tempo de igreja, de congregação, que essas pessoas não tinham nem a certeza que Deus existia. Ora, está escrito aqui, sem fé é possível agradar. É necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe. Então, tem muita gente que está indo para a igreja, que, enfim, faz um monte de coisa, mas não consegue acreditar que Deus é Deus. Então, para começar a história, temos que crer, e eu creio, você crê, que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor nosso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Então, beleza, temos que crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Você crê? Então você pode glorificar Deus por isso. Então, ele vai premiar a tua vida pela tua fé. Ele vai premiar a tua vida porque você não vai desistir, e você vai buscar, e você vai adorar, e você vai ser premiado naquele grande dia. E a nossa premiação, você já sabe qual é. Então entenda isso. E tem prêmio para você ainda agora. Tem prêmio para você ainda hoje. Basta você crer e adorar e falar, Senhor, eu creio e eu não deixarei de acreditar um só segundo da minha vida até que tu voltes para mim. Adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa nos comentários aí. Adora o nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro, se você está vendo a gente um bom tempo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha bastante. Porque o Senhor é bom. E eu quero terminar com um texto bem conhecido em Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8. Você conhece esse texto, ou pelo menos você já deve ter ouvido, né, alguém falar esse texto. E eu vou falar para você e você vai entender. E agora eu estou falando do Deus Jesus Cristo. Porque o nosso Deus Jesus Cristo é bom? Porque está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é maravilhoso, ele é bondoso. Lembra-me daquele corinho que a gente sempre entoa, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ele é bondoso, ele é maravilhoso, porque ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque ele não muda, porque ele é o mesmo. E eu quero que você coloque no teu coração esta certeza. Quero que você coloque no teu coração essa virtude, a virtude de acreditar contra tudo e contra o inacreditável. Deus está agindo e vai agir poderosamente na tua vida. Amém, queridos? Você pode glorificar Deus por isso? Então adore, bendiga e receba o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém?